Olá, meus caros. Vamos falando desse tema palpitante, incomodante, de um tema que deixa até o cabelo da gente arrevirado. Pois bem, 5 motivos pelos quais nós não devemos, de maneira alguma, entrar nas igrejas. 5 motivos que nos levam a pensar 10 vezes, 2 vezes, quantas vezes for necessário, para colocar a planta dos nossos pés nas imaculadas conceições, igrejas de Zeus em Preixas. Muito bem. Você que não sabe o que eu vou falar, por favor, veja a live até o fim, porque eu não sou ateu. Porque também eu não sou anti-evangelho e principalmente anti-Deus ou anti-Jesus. Bom? Aliás, eu posso ser considerado ateu, sim. Não acredito num Deus do sistema religioso, no que é pregado dentro das igrejas dos homens. Mas vamos lá. 5 motivos. Se você quer ouvir a palavra de Deus, você logo pensa, vou numa igreja, preciso ouvir atentamente o que o Senhor tem a me dizer. Pois bem, aí você vai em qualquer congregaçãozinha por aí, ou paróquia, e de vez de você ouvir a voz de Deus através do ministro, do pregador, do instrumento, do vaso, você encontra um político falando de política na igreja, que, se for comparada à sinagoga dos judeus, não era permitido política, e sim apenas a prédica da palavra e apenas oração. O próprio Cristo que disse que o zelo da minha casa me devora, no sentido de respeito, no sentido de cumprir aquilo que está dito em Eclesiastes: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Lembrando, casa de Deus também Jesus disse que era chamada casa de oração. Mas você vai na igreja e vê um político falando, principalmente no período eleitoral, sobre política, fazendo campanha eleitoral, você não ouve a palavra. Então fuja dessas igrejas, fuja dessas denominações. Aí não tem Deus, não. Aí tem um político falando. Muitas das vezes o político fala mais dentro de igreja do que propriamente no seu gabinete, do que propriamente lá quando existe as manifestações do seu próprio partido, as convenções, ou quando até mesmo se for eleito, fala lá na tribuna da Câmara. Então, muito lamentável. Então, esse é o primeiro motivo, biblicamente falando, para você não adentrar a nenhum desse tempo. De vez de ver a pregação do evangelho, você vê politicagem. Em vez de você ouvir a palavra de Deus, você vê a palavra de homem. Em vez de você ouvir a leitura da palavra de Deus e a pregação, você ouve outra coisa. Obra carnal, às vezes até palestra, às vezes até prostituição, às vezes até como a mulher tem que fazer para furunfar, bem furunfado, para convencer o marido a ficar mais firme com ela e vice-versa. Não sou contra a palestra, mas na casa de Deus é casa de oração e prédica da palavra. Então, esse é o primeiro motivo. O segundo motivo, para você não colocar a planta dos vossos pés em igreja alguma, até porque você é uma igreja. Quando lá não se tem reverência à palavra. Como assim? Lá está lendo a Bíblia, mas não se vive o que manda a Bíblia. Não tem reverência na palavra, no sentido de as pessoas não saberem nem o que está sendo feito ali, de não entenderem ou não quererem que aquilo ali se torne um culto genuíno, verdadeiro. Então, quando você vai para uma igreja no qual
não existe racionalidade no culto, no qual não existe reverência ao Senhor, você tem que fugir. Como disse até o profeta Daniel, quando vê abominação no lugar santo, quem lê, entenda, quem vê, fuja. Não tem ordem e decência no culto. Não tem um momento da palavra, um momento do louvor, não tem nenhuma coisa que dá a entender que seja coerente com o evangelho ou principalmente com aquilo que estipula a palavra de Deus. Então fuja. Você vê bagunça, você vê confusão, você vê disse que me disse, você vê fofoca, você vê falta de reverência, como eu disse, ou temor à palavra, ninguém escuta o que está sendo dito, o pregador lá está conversando com outros, muitas das vezes contando piadinha de Zeus. Fuja disso. E não é igreja. Terceiro motivo para sair. Você vai para a igreja, quer ouvir uma palavra, quer ouvir um hino. Tem tudo menos a palavra, um louvor genuíno. Tem pulaçada daqui, dança no espírito acolá, menos oração, menos a pregação da palavra. Tem revelação da carne, mas não tem a pregação do espírito. Fuja disso. Quantas vezes que eu fui em culto, que você, se fosse à noite, se fosse um culto à noite, noturno, você ia às 19 horas começar. E acabava geralmente 21 horas e 30 minutos. 2 horas e meia, não teve uma pregação da palavra. Ou só uma leitura bem rasa. Porque se tinha cantoria para lá e para cá, petição de dinheiro, de oferta e revelação. Isso não é agradável a Deus. Isso não é culto a Deus, isso é culto ao homem. Fuja disso. Então, recapitulando, se você vê na igreja política, a senhora está fora. Se você vê bagunça, a senhora está fora. E se você vê a falta da pregação da palavra, sai fora. Isso não é igreja. Para você congregar, para você membrar. Na realidade, você já é membro de Cristo, você aceitou Ele. Você já congrega com Cristo. Onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, você já está congregando em nome do Senhor. Quarta coisa, você vai para a igreja e vê lá umas campanhas esdrúxulas, esquisitas. Vamos! Pior, eu vi uma certa vez. Criaram lá uma espécie de, eu ia dizer, uma piscina, poderia ser, para representar o Rio Jordão. Vamos mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, aqui simbolicamente, para curar a nossa lepra, igual Naamã. Vamos agora pegar a vassoura e vamos varrer 7 vezes para repreender sei lá o quê. Vamos usar o sal para repreender sei lá o quê das quantas. Isso é superstição. Isso não é culto a Deus. Você não encontra numa passagem bíblica. Inclusive no Novo Testamento, Jesus dizendo para pegar uma vassoura e ficar varrendo por aí, para fazer igual a música do molejo. Liga onde você vai, que eu vou varrendo. Não é para fazer isso. Ou para fazer campanha do sal grosso para lá e para cá. A única carne que precisa de sal grosso é a carne para a gente comer, churrasco. Nós não precisamos de sal grosso, nós somos o sal da terra. Fazer campanha para limpeza, a palavra nos purifica, não precisa estar mergulhando em rio algum, seja simbólico ou verdadeiro. Não precisa. E tantas outras campanhas estapafúrdias, esquisitas, que beiram ao ridículo, à loucura. Fuja disso. E é o que você mais vê. As pessoas parecem que se sentem sensibilizadas, são despertadas, se chama a atenção nesses tipos de cultos, onde que não tem ordem, não tem decência, não tem palavra, não tem oração, tem politicagem, tem bagunça, tem auê, tem algazarra, tem revelação mentirosa para tudo quanto é canto, tem essas campanhas loucas por aí. E 5, você vai para o culto,
pensando que vai receber a bênção de Deus. Mas o profeta diz que para você receber a bênção de Deus, você tem que dar algum valor. Então a bênção é comprada. Aí ele, para te enganar, diz: não, não é comprada, é um ato de gratidão. Porque você já ganhou a bênção. No entanto, contudo, você tem que ajudar aqui a instituição. E na realidade é ele próprio. Lá você faz uma campanha de dar tanto valor X, Y, Z, cada dia daquela campanha. Ou lá você acredita que ele revelou para dar uma oferta alçada. E você dá. Mas aonde está na Bíblia que a bênção é comprada? Aonde está na Bíblia que Jesus pediu dinheiro para curar alguém? Que Jesus pediu dinheiro para expulsar demônio de alguém? Que Jesus pediu dinheiro para ressuscitar mortos? Que Jesus pediu dinheiro para dar luz aos cegos? Para dar audição aos próprios surdos? Voz aos mudos? Aonde? Sendo que o próprio Jesus disse: de graça recebesse quem tem esse dom para curar em nome de Jesus, recebeu de graça. E é para dar de graça. Assim como recebeu gratuitamente. E o dar de graça é fazer de graça, sem cobrar nada. Fuja disso. É mais um charlatão, é mais um curandeiro, é mais um pilantra, um safado, um enganador, uma enganadora, um falso profeta, uma falsa profetisa, um golpista, uma golpista. Inclusive, eu noticiei nesse canal, não me lembro qual foi o ano, que tinha, me parece que era um trio, 2 mulheres e um homem no meio, ou até a dupla. E foram presas exatamente porque ficavam revelando, estipulando determinados valores e cobrando dos fiéis, dizendo se os fiéis não cumprissem com aquelas promessas, eles seriam amaldiçoados e nada ia acontecer nas suas vidas. Depois se descobriu que eles pressionavam tanto que os próprios fiéis faziam dívidas que não podiam fazer, enfim, beirava estelionato, beirava golpe. Foram presas. Essa gente bonita. Vamos ver se eu encontro até essa notícia. Eu só não me lembro como é que era o nome, se era missionária, evangelista. Era 2. Falsas pastoras são indiciadas por estelionato e lavagem de dinheiro. Essa notícia é de quando? 2021. Exatamente isso. Aí você vai para uma igreja de ouvir a palavra de Deus, de receber a bênção por alguém que realmente esteja sendo usado por Deus. Você vai ser enganado por essas 2 santinhas aqui, ó, do pau oco, olha, 2 santinhas aí. É 2 santinhas, acho que até é mãe e filha. Tá vendo aí? Ó, lavagem de dinheiro, associação criminosa, suspeitaria 96 contas bancárias com a movimentação financeira de quase 13 milhões, ó. Era a mãe e a filha aí, ó. Ó, pediu doações que seriam destinadas para projetos sociais e obras evangelísticas. Segundo os investigadores, elas ameaçavam com maldições as pessoas que não contribuíssem. Tá vendo? Você não dá, você vai ser amaldiçoado. Aí você com medo ia dar. Porque tinha que ajudar a obra de Deus. Não ajudando a obra de Deus, você vai sofrer muito mais. Mesmo não tendo dinheiro para si mesmo. Aí você vai ficar endividada com a agiota para ajudar a obra. Senão vai ter muito mais maldição, né? Enquanto isso, elas cultivam a vida aí, ó, comendo camarão, comida internacional, viajando para a Europa, para tudo, com as ofertas dos trouxas. Me perdoe dizer trouxa, porque existe muita gente ensinando a verdade. A gente faz um vídeo desse aqui para chamar a atenção, ainda é capaz de vir aqui um perturbado, uma perturbada, um fanático, uma fanática. Você é ateu. Você não viu o vídeo. Isso aqui é alerta. E vai ser o último vídeo, porque o canal da pregação, o canal dos comentários bíblicos, da reflexão, é o pregador Bruno. Não é esse. Eu resolvi fazer esse vídeo, essa live. Tem muito mais coisas que eu poderia elencar, apontar,
para você refletir e pensar várias vezes se é bom ir para uma determinada igreja. Uma igreja verdadeira é uma igreja simples, que não tem interesse em dinheiro, apenas prega o evangelho, ora, louva a Deus e fala, ó, a igreja tem essas despesas, se você puder, não é obrigado, ajudar aqui só para manter o templo, manter a água, manter a luz, manter a internet, tá ok. E Deus te recompensará. Essa é uma igreja dos homens, da religião dos homens, mais ou menos perfeita. Mas a maioria não é assim. Quanto mais tem, mais quer. Quanto mais não precisa, mais pede. E eu digo às lideranças, às igrejas de dom. Porque lembrando, a igreja verdadeira somos nós. Você está passando por alguma luta, por alguma aflição? Ore a Deus. Você está passando por um momento difícil? Faça um pequeno jejum, ore a Deus, faça um sacrifício nesse sentido. Leia a palavra. Procure pedir a Deus direção. Se for o caso, Deus até pode enviar algum profeta, entre aspas, ou uma pessoa de Deus para te orientar, para te ajudar, para orar por você, mas sem interesse financeiro ou qualquer outro tipo de interesse, inclusive interesse sexual. Porque muitas vezes acontece isso, outros escândalos que a gente tem visto aí nos noticiários. A pessoa vai lá, eu quero falar com o pastor, aí conta a situação dela, está com problema no casamento, o camarada vai lá, me perdoe a palavra que eu vou dizer, mas vai e degusta a fiel lá no escritório. Já noticiei isso aqui várias vezes. Isso também não é de Deus. Ok, meus caros, é isso. Uma pequena live referente a esse assunto muito importante. E se você buscar mais a Deus, você vai perceber muito mais erros que existem no sistema religioso, nas igrejas por aí, e que aquilo, com toda certeza, te impede de alcançar a bênção. Faz você ser enganado, lesado. E ainda depois é capaz de ficar murmurando, dizendo, Deus, estou desculpado, pô, eu perdi o meu dinheiro todo lá na igreja, lá não ganhei nada. Acreditei nas palavras do pastor, da pastora, do padre, da sacerdotisa, da apóstola. Mas maldito do homem que confia no homem, já dizia Jeremias, antes mesmo de Jesus Cristo. Até mais.